O fato, a notícia, a reportagem, a entrevista. Agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos. Muito obrigado pelos aplausos. Antes de eu dar boa tarde aos nossos ouvintes, tem uma turma aqui que me ouve de perto aqui. Isso não satisfaz só no rádio, tem que ser de perto. Comandado pelo Luiz Oliveira. Luiz Oliveira, um abraço para você, para o Erasmo, o pessoal todo aí, inclusive para o Miss também. Obrigado pela organização do fã-clube. Bom, boa tarde, ouvintes, aquele abraço. Estamos iniciando o nosso comentário do dia. E de cara, assim, de início, falando sobre o boi no rolete, né, que será a da promoção da Paróquia Santa Terezinha, próximo domingo lá na Arena do Cerrado. Então todos estão convidados a participarem dessa excelente promoção da Paróquia Nossa Senhora do Patrocínio. Bom, no comentário nosso de hoje, eu vi, não só eu, como muita gente leu a primeira coluna do nosso grande conterrâneo, patrocinense Eustáquio Amaral, que há muitos anos mora em Belo Horizonte, meu companheiro de infância e juventude, né, e que muito, quando estava no governo, muito fez, e ainda continua fazendo o patrocínio. Inclusive foi citado aqui, naquela entrevista na segunda-feira depois das eleições, pelo prefeito eleito Teromar, com relação aos grandes benefícios que, né, o Eustáquio Amaral conseguiu para nós lá, através dos nossos deputados, do prefeito e tudo mais, com sua atuação lá em Belo Horizonte. E Eustáquio Amaral escreveu na sua coluna, a primeira coluna da Gazeta, no final de semana, um artigo que foi muito comentado em diversas rodas aqui da cidade, né, rodas políticas, rodas não políticas, falando com relação aí, cujo título é Pequenas Coisas Importantes para um Grande Prefeito. Então nós vamos reproduzir aqui, analisando aqui realmente, sem dúvida, o que o Eustáquio Amaral colocou nessa sua coluna. Muito importante realmente. Diz o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra. Ele começa falando sobre esperança. Ele diz o seguinte: esperança é dever tê-la. Em qualquer segmento da vida, na área político-administrativa, não pode ser diferente. Nos últimos dias ocorreram as eleições. Deromar foi o grande vencedor deste chão abençoado por o padre Eustáquio. No momento, então, Deró se torna a esperança por dias melhores. Isso já é positivo. Tomara que daqui a 2 anos sua administração seja bem avaliada pela população, mesmo se tratando de uma avaliação parcial. Porém, para tanto, mudanças no cotidiano patrocinense precisam acontecer. Alguns exemplos podem ser mencionados. Ele menciona aqui o seguinte: austeridade. Essa palavra que o próprio Deró diz em suas manifestações necessita ser praticada pelos poderes municipais. Dinheiro tem, embora em menor montante. Portanto, para que haja recursos para a saúde, melhorias para a educação, pagamento de dívidas e apoio à produção, estradas, etc., é indispensável a redução de despesas administrativas, ou seja, redução do tamanho da máquina pública, gente demais, papel demais, cafezinho demais, carimbo demais, diárias demais, devem ficar para outra ocasião. Economia e racionalização caminham juntas. Prioridade. Com menos recursos é obrigatório optar, criar escalas de atendimento à população. Saúde em primeiro lugar, sempre. Depois vem segurança e educação. Proibido. Cabide de emprego jamais. Alguns assessores de confiança e que trabalhem. E renomada equipe técnica restrita sustenta uma boa gestão. Propaganda institucional e pessoal também não. Planejamento. A santa palavra que não é utilizada na administração municipal há muitos anos. É preciso tê-la. Bons planos plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Orçamento Municipal, LOA, e boa execução orçamentária são as ferramentas de sucesso. Deixar esses instrumentos sendo elaborados por escritórios de outras cidades é inaceitável. Eles devem ser trabalhados por gente do Executivo e Legislativo local e discutidos com muita seriedade na Câmara Municipal pela população e seus representantes. Outra esperança, diz ele aqui. É esperado que algum deputado assuma pelo menos parte do que Deró fez pela cidade. Ficar órfão de deputado na Assembleia Legislativa é gelada, entre aspas.
Na pior das hipóteses, já é hora de preparar alguma liderança rangeriana para ocupar o espaço a partir de janeiro de 2019. Os bons momentos de patrocínio foram com deputados patrocinenses e gente patrocinense em cargos estratégicos em BH e Distrito Federal. Por fim, honestidade. Honestidade em todo tempo e lugar, em todo órgão, em toda ação. Honestidade, 1000 vezes honestidade. Tá? Então, a primeira coluna do Eustáquio Amaral, dizendo aí sobre as pequenas coisas importantes para um grande prefeito, né? Então, nosso abraço, Eustáquio Amaral, que todos os dias segue o nosso comentário do dia e o Rádio Comunidade lá em Belo Horizonte, né? Aquele patrocinense de 4 costados, que juntamente com outros patrocinenses como o Tarcísio do Cacheta, que mandamos nosso abraço, que nos ouve também lá em Belo Horizonte, todos os dias nesse horário, são nossos embaixadores e outros tantos que foram no passado também, nossos embaixadores lá em Belo Horizonte, que muito fizeram. Temos que reconhecer, temos que ter esse pleito de gratidão com esses nossos patrocinantes que sempre moraram em Belo Horizonte, mudaram há muitos anos para Belo Horizonte, mas nunca esqueceram, como diz o Eustáquio Amaral, da Santa Terrinha. Então está aí, né? Para que os nossos milhares de ouvintes tenham conhecimento da coluna de Eustáquio Amaral falando sobre a questão da atuação da prefeitura, do prefeito em patrocínio. Para encerrar o nosso programa de hoje, há uma recomendação aqui, que os eleitores que nós divulgamos ontem, inclusive em um dos nossos correspondentes, é que os eleitores que não votaram no primeiro turno das eleições, também não justificaram a ausência no domingo, dia 2, podem justificar o voto até o dia 1º de dezembro, em um formulário de justificativa após a eleição. O primeiro turno das eleições municipais aconteceu no último 2 de outubro, e o segundo será realizado no dia 30 deste mês em 55 cidades. Aqui nós não temos, né? Bom, o formulário está na parte do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e depois de preenchido deve ser entregue em um cartório da zona eleitoral, onde o eleitor está inscrito, no nosso caso, no nosso cartório eleitoral aqui. Para saber onde encontrar um cartório, basta acessar a parte do Tribunal Regional Eleitoral. Então, nós temos o nosso aqui, o pessoal daqui que não justificou já sabe onde é o nosso cartório, né? Por outro ponto que o eleitor deve estar atento é a documentação que precisa ser entregue para comprovar que estava impossibilitado de votar no dia do primeiro turno. Também precisa justificar o voto dos brasileiros que estavam fora do país durante o primeiro turno das eleições. O eleitor que não fizer a justificativa não poderá obter alguns documentos como passaporte, carteira de identidade, por exemplo. A pessoa não poderá também se inscrever em concurso público, entre outras penalidades. Então, até dia 1º de dezembro, prazo para justificativa. Gente, vou ficando por aqui com o nosso comentário. Um abraço a todos, muito obrigado. Fiquem conosco, volto daqui a pouco com o diretor do Rádio Comunidade. E amanhã nós estaremos de volta com o comentário de um abraço e até lá. José Maria Campos apresentou o Comentário do Dia, mais um líder de audiência.